Olá, tudo bem? Aqui quem fala é um dos proprietários do canal e vamos falar hoje sobre um dos personagens mais insanos da obra Bach. No caso, o Speck, como já deve ter visto pela thumbnail. De todos os 5 prisioneiros condenados, muito provavelmente ele é o mais sádico, sem dúvida, e também o mais forte em questão de força pura e bruta em si. Para ter ideia, o nível de loucura dele, ele quase destruiu a Estátua da Liberdade com apenas os punhos, socando a estrutura repetidamente até criar rachaduras profundas, o que acabou forçando o governo dos Estados Unidos a ter que trabalhar um pouco para consertar o estrago. Além disso, também ele tem o feito absurdo de nadar no fundo do mar a mais de 200 metros de profundidade, escapando de uma prisão submarina de segurança máxima, como se não fosse nada. Ele não só saiu vivo, como saiu rindo e matando todos os guardas que ficavam na costa. O objetivo agora é mostrar o nível do personagem, mais ou menos sua história e como que ele afetou o mundo de Bach, né? E também as curiosidades por trás dele. Características físicas. Speck é um dos personagens mais altos de toda a obra de Bach. Ele tem aproximadamente 2,20 metros. Ele é consideravelmente bem alto comparado, com o elenco, que geralmente não são tão altos quanto ele. O peso dele é em cerca mais ou menos de 120 kg a 200 de puro músculo. Apesar de ser um peso elevado, ele é extremamente ágil, conseguindo desferir centenas de golpes por segundo com seu apneia, A fisionomia dele, ele possui um peitoral largo, ombros maciços e mãos enormes, capazes de comprimir um rosto de um homem adulto, como ele fez também. Característica mais marcante é o seu rosto, que está quase sempre com um sorriso maníaco e com olhos bem abertos, passando uma sensação de estabilidade mental, vamos dizer assim. Dando um exemplo aqui, ó. Passa o brinquedinho pra cá, garoto. Vamos logo. O que você vai fazer com ele? Nada demais, garotinho. Armas não deveriam ficar na mão de pessoas irresponsáveis. Sinistro, né? Mas agora falando um pouco das suas vestimentas, A base dele, na luta contra o Hanayama, ele só usa vestimentas, todas pretas, não tem um destaque. Mas a aparição dele, quando ele aparece pro Bach, as vestimentas dele são muito mais cabulosas. Sendo que ele tá com uma beca de padre, e como ele é, gigantesco e imenso, fica muito estiloso nele, passa uma aura do caramba. Me lembra até um pouco o Nosferatu, o vampiro, mas musculoso e muito mais alto, E muito mais imponente. É um contraste maneiro, pois ele é meio que um santo sádico, O desejo. O objetivo do Speck, assim como o dos outros antagonistas dessa saga, era a busca incessante pela derrota. Mas ao contrário dos outros, o Speck estava esperando isso por muito mais tempo. Se analisarmos as idades estimadas de cada um, Dorian, pela maestria e aparência, deve ter em torno de 50 ou 60 anos. E Anagi, o mestre do vácuo, parece entre 40 e 50. Doyle e Sikorsky não passam dos 30 a 20. Já Speck, ele tinha 97 anos. Era eu tá com essa idade e tá no físico dele, Mas explicando por que isso aconteceu, em Bach, existe um conceito bastante fascinante. Quando alguém possui um desejo ou uma vontade avassaladora, o corpo parece que congelar no auge físico, até que esse objetivo seja alcançado. O corpo do Speck permaneceu perfeito por quase um século, porque ele nunca havia experimentado o gosto da derrota na visão dele. Ele passou 97 anos invicto. Imagine uma frustração de ser tão forte ao ponto que o mundo perdeu a graça. Mas dá sempre pra comer um bolinho no tempo livre. Eu comprei uns aqui pertinho, num supermercado. Pode pegar, quer um?
Speck. Não, Nananina, não. Sabia que é falta de educação quando alguém te oferece comida. Você tem que aceitar, sabe? Agora, pode comer. Pouquinho por pouquinho, tudo bem? Afinal das contas, você ainda tá na fase de crescimento. Feitos e conquistas. Agora falando algum dos feitos do personagem, começando, né, que já estávamos na delegacia agora há pouco, né? O massacre na delegacia. E o inspetor Sonoda, né? Tem uma cena que define perfeitamente o nível da ameaça do Speck. Nós conhecemos o inspetor Sonoda, um dos policiais respeitadíssimos e faixa preta de judô. Ele está conversando com outros oficiais sobre o sistema de defesa antiterrorismo da última geração. Eles ostentam equipamentos reforçados, escudos balísticos e uma tropa de elite treinada. Para ter uma noção, para ver o quão essa força-tarefa é tão rigorosa, para você entrar nela, você tem que ter no mínimo 1,75 m, se eu não me engane. Senão você não entra. Não importa o que você for, você tem uma faixa de altura, você tem um currículo todo. Então, de repente, o Sonoda, obviamente já sabendo o nível de poder do Speck, pergunta: e como que foi com o Speck? Só tem um jeito de eliminar essa aberração. E é com arma. Aí a realidade bate, né? Vemos o Speck destruindo essa equipe inteira sozinho, como se não fosse nada. Ele ignora tiros de borracha, atropela os escudos, derruba os policiais como fossem bonecos de papel. E o motivo de toda essa bagunça, o motivo disso tudo é porque essa desgraça queria comprar bolinho de arroz e saiu da cadeia. Tanto que isso fica muito mais claro com a cena do próprio Sonoda dizendo: ele entra e sai daqui como se fosse a casa dele. Ele praticamente coloca a polícia japonesa na mão, e esse é um dos feitos que não poucos personagens de Baki conseguiriam fazer. Agora, outro dos maiores feitos dele, que eu já falei no começo do vídeo, o nado abaixo de 200 metros de profundidade, dentro de uma prisão de segurança máxima. Dentro de um submarino, ele saiu dele e nadou até a superfície, segurando a respiração por 5 minutos inteiros. A 200 metros de profundidade! Impossível nadar até a superfície! Se ele tentar, ele vai morrer em 30 Que peninha, guardinhas. Mas ainda tem um montão de coisas que eu não contei pra vocês. Por exemplo, que eu consigo segurar minha respiração por 5 minutos inteiros. E também ele tem o feito de ter quase destruído a Estátua da Liberdade. Mas, pra mim, um dos maiores feitos dele foi ter quase matado o Hanayama. Realização do sonho. O embate de Speck versus Hanayama. Agora vamos falar da luta onde ele finalmente realizou seu desejo. Speck contra Hanayama. Essa é, na minha opinião, uma das lutas mais brutais de toda a franquia, sem sombra de dúvidas. São dois monstros que confiam na força bruta se batendo sem parar. Um detalhe interessante é que o Speck começa usando tudo.
entre aspas, né? Ele usa o banco da pracinha, ele usa o sapato do Hanayama, ele usa, se não me engano, o poste elétrico para bater a cabeça do Hanayama. Munições explosivas que ele coloca dentro da própria boca do Hanayama e faz ele auto-explodir, né? E quando você assiste pela primeira vez, sendo essa também uma das primeiras lutas de verdade dos prisioneiros, você pensa que ele tá usando tudo ali. Você pensa que, tipo, é o máximo dele. Mas na verdade, ele só tá brincando. O Speck só luta de verdade quando ele usa o próprio corpo dele. As armas não passam de brinquedos. A filosofia da saga dos prisioneiros é em que qualquer lugar, em qualquer hora, não importa a situação, não importa o ambiente, você tem que estar pronto para o combate, usando qualquer tipo de arma, nem que sejam mecanismos implantados dentro de você, ou bombas, ou fios de corda, tudo. Bombas escondidas no próprio corpo, granadas, tudo isso. Mas pro Speck, a verdadeira força que canaliza tudo nele é o seu corpo. O que é bem curioso. Mas agora, sobre a luta em si, todos os embates de todos os prisioneiros, tirando do Speck, todos eles demoram para aceitar realmente a derrota. Porque a derrota para eles é diferente. Para eles, uma derrota é quando eu uso tudo de mim, mas mesmo assim eu sou destruído e derrotado. Ou até mesmo quase morto, ou até mesmo morto. Então, para todos os prisioneiros, é difícil aceitar uma derrota, porque você sempre pode tentar fazer algo diferente. Mas o Speck, ele é o único da obra dos prisioneiros que tem só uma luta em si, de verdade, e que é realmente derrotado nela. Ele aceita a derrota, o que o torna um tanto diferente de todos os outros prisioneiros. Mas agora falando um pouco sobre os danos que ele acumulou em toda essa luta contra o Hanayama. Speck tem a proeza de no mínimo ter aguentado uns 30 socos do Hanayama. O que, você pensando assim, não deve ser muita coisa, mas esses mesmos socos do Hanayama são capazes de destruir carros blindados. E imagine o que ele faz com uma pessoa. Como você pode ver em algumas imagens de exemplo, também o Speck acabou sendo eletrocutado por causa de um poste. Isso foi uma das coisas que deixou ele inconsciente por um tempo. Logo depois ele levou ainda mais golpes do Hanayama e teve o dano mais mortal de todos, o aperto do Hanayama, que foi um dos braços, outro na coxa e o que ceifou a luta, um na garganta. E de certa forma, quem mais levou danos dessa luta, eu acredito que não tenha sido ele, mas sim o Hanayama. E também nessa luta a gente conhece a técnica do Speck, a mais forte de todas, a apneia, onde ele segura a respiração por 5 minutos e desenfreia milhares de ataques constantes sem parar por 5 minutos inteiros. O resto tudo é a pura e força bruta dele. Há um momento da luta contra o Hanayama que eu acho que é um dos melhores em si, que é quando ele compara o Hanayama com os prisioneiros e com ele. Garotinho, de todos os seus amiguinhos, você é o mais parecido com a gente. Olha só, a gente tem até a mesma postura. Essa é uma das cenas muito maneiras, quando ele ativa a postura, ele sai na mão com o Hanayama. Mas pra mim mesmo, acho que é a melhor cena, que significa todo o significado da saga em si. É a cena que tá o Hanayama destroçado, com 2 tiros no joelho, e o Speck tá andando. E ele fala o que significa essa saga, o real significado disso tudo. Eu vou te contar uma coisa, garoto. Quando você entra no meu mundo, a luta é até a morte.
Cada um de nós vai usar tudo que tem pra matar o outro. E isso é sem exceção. Armadilhas, armas, ataques surpresas, tudo. Se isso não causa um arrepio em você quando você tá assistindo ou quando você tá lendo o mangá, pra mim é a melhor luta ou a segunda melhor luta da saga dos prisioneiros, que não tem como, é muito bom. É tipo a luta que fica no limite, você não sabe quem vai vencer. E o vencedor, você olha pra ele e você pensa, meu Deus, como que ele venceu? Quando o Speck puxa uma pistola no meio da luta ali, você fica bem assim, meu Deus, Hanayama, desiste, morre, não tem o que você fazer, desiste, acabou. Tipo, em questão de ameaça em si, tipo, de passar imponência, pra mim não tem dúvidas. O Speck dos prisioneiros é o que melhor faz isso. Fatos interessantes. Após a derrota para o Hanayama, o corpo dele murcha e ele perde praticamente toda a massa muscular. Ele fica extremamente enxurrado e ele assume uma aparência real dele, que é de onde vem, como que a gente sabe que ele esperou tanto tempo pela derrota. Onde na verdade o corpo dele tinha 97 anos. Agora falando sobre o nome Speck, ou Speck, né? Ele remete à ideia de uma mancha, ou pequena partícula, o que é irônico para um homem de uns 2 metros de altura. Sua origem é dos Estados Unidos, mas a prisão onde ele se encontrava ficava na Flórida. Comparado aos outros. Uma coisa que eu imaginei bastante, se o Speck por acaso não tivesse só enfrentado o Hanayama, mas no início mesmo da saga, quando ele desafia todos os prisioneiros para um combate e dane-se, eu acho que no mínimo, os únicos que ele poderia perder, e olha que é razoavelmente difícil, sem sombra de dúvidas, ele perde pro Izanagi. Mas o Izanagi mata qualquer um da saga inteira. Se ele acertar, ele mata. E é simples, ele pode até morrer depois, mas a pessoa que ele acertou, ele matou, por causa da mão venenosa. Os outros prisioneiros. Acredito que o Dorian tenha a chance de resistir aos ataques dele, mas o resto, o Dollio e o Sikorsky, o Speck vence. Porque em questão de resistência e atributos físicos, ele é muito superior. O Speck é rápido também, ele tem golpes extremamente poderosos. Tanto que na vez que ele acertou o Bak ficou... Se ele acerta o Doyle ou o Sikorsky, um exemplo muito bom, sabe quando o Doyle, ele pega e tá andando, fazendo compras e ele encontra o Hetsu? Se fosse no caso do Speck, quando ele visse ele já estaria atacando e fazendo o Doyle voar. No caso do Sikorsky, ele ia fazer a mesma coisa que o Jack fez com o Sikorsky. Ele ia cacetar ele na porrada. Então, na minha opinião, ele é o segundo ou terceiro prisioneiro mais forte de todos. Eu colocaria o Izanagi em primeiro, o Dorian em segundo e o Speck em terceiro. Mas isso varia porque numa luta de verdade, tudo pode acontecer. Lembrando, essa é a minha opinião, então se você tiver uma opinião diferente, coloque nos comentários abaixo. E foi um vídeo extremamente divertido de se fazer. Mas antes de tudo, se você assistiu até aqui, por favor, deixe um comentário ou um like. Se tiver divergência sobre a opinião e sobre o contexto, pode colocar aí embaixo. E é isso. E se inscreve aí que ajuda bastante, principalmente a ter mais vídeos sobre. Ah, verdade, eu só esqueci só de uma coisa que me deixa indignado até hoje sobre esse personagem. Todos os prisioneiros, eles, depois da derrota que eles sofrem, eles se recuperam treinando, fazendo exercício ou de alguma forma. O desgraçado do Speck se recupera dormindo, acamado. Não basta o desgraçado ter 97 anos e ser bombado, musculoso e aparentar ter 40. Ele treina dormindo. Vingança! Vingança!